Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 12 de Provérbios. O capítulo 12 de Provérbios continua revelando, por meio de diversos contrastes, a diferença entre o justo e o ímpio. Ao longo desses ensinamentos, Salomão nos mostra que a verdadeira sabedoria não é medida pela quantidade de conhecimento que acumulamos, mas pelo caráter que permitimos que Deus forme em nós. Afinal, aquilo que somos por dentro inevitavelmente se manifesta em nossas palavras, atitudes e decisões. O capítulo começa com uma afirmação que pode parecer dura à primeira vista. Salomão declara que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é tolo. Com isso, ele nos ensina um princípio fundamental do crescimento espiritual. Ninguém amadurece sem ser corrigido. O orgulho resiste à disciplina, enquanto a sabedoria a recebe com gratidão. Existe aqui uma revelação que muitas vezes esquecemos. A disciplina de Deus nunca tem o propósito de humilhar seus filhos, mas de aperfeiçoá-los. Assim como o agricultor poda uma árvore para que ela produza ainda mais frutos, o Senhor permite correções para moldar nosso caráter. Esse mesmo princípio é reafirmado no Novo Testamento, quando aprendemos que Deus disciplina aqueles a quem ama. Ao longo do capítulo, Salomão destaca repetidamente o valor da justiça e da integridade. Ele mostra que o justo possui fundamentos firmes, enquanto o ímpio vive sobre uma base instável. Esse ensinamento nos faz lembrar das palavras de Jesus na parábola das duas casas. Quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática, constrói sua vida sobre a rocha. Mas quem apenas ouve e não obedece, constrói sobre a areia. Outro tema muito forte deste capítulo é o poder das palavras. Salomão afirma que as palavras dos ímpios são como uma emboscada mortal, mas a boca dos justos traz livramento. Mais adiante, ele declara que existem palavras que ferem como golpes de espada, enquanto a língua dos sábios promove cura. Esses versículos revelam uma verdade muito profunda. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, mostrando o poder que ela possui. Embora nós não tenhamos esse poder criador, nossas palavras continuam sendo capazes de construir ou destruir pessoas. Jesus também ensinou que prestaremos contas de toda palavra inútil que pronunciarmos. Isso nos mostra o quanto Deus valoriza aquilo que sai da nossa boca. Salomão também elogia o trabalhador diligente e condena a preguiça. Mas existe um detalhe interessante nesse ensinamento. Ele não exalta simplesmente quem trabalha muito, mas quem trabalha com responsabilidade, dedicação e propósito. Na perspectiva bíblica, o trabalho não surgiu como consequência do pecado. Antes mesmo da queda, Deus já havia confiado ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Trabalhar faz parte do propósito estabelecido pelo Senhor para a nossa vida. Em outro provérbio, Salomão afirma que o justo cuida bem até dos seus animais, enquanto até os atos de bondade dos ímpios acabam sendo cruéis. Esse pequeno versículo revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. O Senhor se importa até com a maneira como tratamos os animais. Isso nos mostra que sua justiça alcança toda a criação. A verdadeira misericórdia não escolhe onde agir. Ela se manifesta em todas as áreas da vida. Outro princípio muito importante aparece quando Salomão afirma que o caminho do insensato parece certo aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve conselhos. Esse talvez seja um dos maiores testes da maturidade espiritual. Quem realmente cresce diante de Deus nunca deixa de ser ensinável. Quanto maior a sabedoria, maior também a humildade para continuar aprendendo. Esse princípio se torna ainda mais evidente quando olhamos para Jesus. Mesmo sendo filho de Deus, ele viveu em perfeita submissão ao Pai e jamais agiu de forma independente. Se o próprio Cristo escolheu viver em total dependência do Pai, quanto mais nós devemos rejeitar a autossuficiência e permanecer humildes diante do Senhor. Nos versículos finais, Salomão declara que no caminho da justiça está a vida e que essa é a vereda que não conduz à morte. Essa afirmação aponta diretamente para Jesus, que declarou ser o caminho. A verdadeira justiça não consiste apenas em praticar boas obras, mas em viver uma vida conduzida por Cristo. Somente Ele pode nos levar pelo caminho que vence a morte e conduz à vida eterna.
Provérbios capítulo 12 nos ensina que a verdadeira sabedoria se revela na forma como aceitamos a correção, usamos nossas palavras, desempenhamos nosso trabalho, tratamos as pessoas e caminhamos diariamente diante de Deus. Um coração verdadeiramente transformado sempre produzirá frutos que glorificam o Senhor. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Como você reage quando Deus usa alguém para corrigir você? Suas palavras têm sido instrumentos de cura ou têm provocado feridas? Você permanece ensinável ou acredita que já sabe o suficiente? Seu trabalho e suas atitudes refletem excelência para a glória de Deus ou apenas obrigação? Se hoje alguém observasse seu caráter, conseguiria enxergar nele a imagem de Cristo? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.